Eu passei anos tentando ser suficiente para alguém que nunca tentou me merecer. E talvez você precise ouvir isso logo no começo. Não importa o quanto você se molde, se diminua ou se esforce, nunca será suficiente para quem não faz o mínimo para ser digno do seu amor. Se essa frase já apertou algo aí dentro, talvez essa história também seja sobre você. E se for, fica comigo até o fim, porque às vezes a gente precisa ouvir a própria história na voz de outra mulher para finalmente acordar. Durante muito tempo eu achei que amor era esforço, que amar era insistir, que amar era provar todos os dias que eu valia a pena. Eu acreditava que se eu fosse mais paciente, mais compreensiva, mais bonita, mais silenciosa, mais fácil de lidar, ele finalmente me olharia como eu olhava para ele. Eu achava que era questão de tempo, de maturidade, de eu me tornar melhor. Eu me tornei especialista em me adaptar. Eu observava o que o incomodava e eliminava. Observava o que o agradava e aumentava. Eu deixei de dizer coisas que pensava. Passei a rir de piadas que me machucavam. Ignorei comentários que diminuíam minha autoestima. Eu fui ficando menor para caber na medida dele. E cada vez que eu me ajustava, eu acreditava que estava amadurecendo, que relacionamentos exigem concessões, que ninguém é perfeito, que amor não é conto de fadas. Eu repetia essas frases para mim mesma como um mantra, porque admitir que eu estava sendo emocionalmente negligenciada doía demais. Ele nunca foi abertamente cruel. Isso tornava tudo ainda mais confuso. Ele apenas era distante, frio e indiferente. Nunca parecia impressionável. Nunca parecia verdadeiramente feliz por estar comigo, mas também nunca ia embora. E essa permanência morna me dava esperança. Eu vivia em função de pequenos momentos, um elogio raro, um gesto de carinho inesperado, uma mensagem mais atenciosa, e eu me agarrava àquilo como prova de que havia amor, como se aquelas migalhas confirmassem que eu estava quase lá, quase sendo suficiente. Talvez você esteja ouvindo isso e lembrando de alguém. Talvez esteja pensando nas vezes em que também se agarrou a pouco como se fosse tudo. Se essa história está fazendo sentido, talvez você já saiba do que eu estou falando. Eu me perguntava constantemente o que eu tinha feito de errado. Por que ele parecia sempre emocionalmente um passo atrás? Por que eu me esforçava tanto e ele parecia apenas existir na relação? Eu fazia planos, eu sonhava, eu projetava futuro, ele apenas acompanhava. Com o tempo, eu comecei a sentir algo estranho, um cansaço que não era físico, um esgotamento que vinha de tentar demais. Eu estava sempre alerta, sempre tentando manter a relação viva, sempre avaliando o humor dele, sempre adaptando minha energia. E o mais doloroso era perceber que, se eu parasse, nada aconteceria. Se eu não puxasse conversa, o silêncio se instalava. Se eu não organizasse encontros, não havia iniciativa. Se eu não demonstrasse carinho, não havia reciprocidade. Eu era a única sustentando emocionalmente aquela relação. Mas eu não via isso claramente naquela época. Eu apenas sentia que precisava tentar mais, porque a culpa sempre caía sobre mim. Talvez eu estivesse exigindo demais. Talvez eu fosse intensa demais. Talvez eu fosse sensível demais. Eu me tornei uma mulher que pedia desculpa por sentir, e a cada ano que passava, minha autoestima diminuía um pouco mais. Eu me comparava, eu me questionava, eu me moldava, eu me silenciava. Eu acreditava que amor exigia sacrifício constante. Até que um dia, algo mudou.
Não foi uma grande traição, não foi uma briga devastadora, foi algo muito mais silencioso. Eu percebi que ele nunca tentou me merecer, nunca fez esforço real, nunca se perguntou se estava sendo suficiente para mim. Enquanto eu passava anos tentando ser digna do amor dele, ele simplesmente aceitava, ele nunca correu atrás. Nunca demonstrou medo de me perder. Nunca ajustou nada para me fazer ficar. E essa percepção foi como um choque. Eu comecei a enxergar o padrão. Eu estava competindo por um lugar que já era meu por direito. Eu estava implorando por algo que deveria ser natural. Eu estava tentando convencer alguém do meu valor, quando a única pessoa que precisava reconhecer isso era eu mesma. Talvez você esteja chegando até aqui e sentindo um aperto no peito. Talvez esteja lembrando das vezes em que também tentou ser perfeita para alguém que nunca fez o mínimo. Se você quiser dividir isso nos comentários, talvez não seja só você que precise ler. Eu passei anos tentando ser suficiente, mas a verdade é que eu já era suficiente desde o começo. Ele é que nunca tentou ser digno do que eu oferecia. E foi nesse momento que algo começou a despertar dentro de mim. Não era raiva, não era ódio, era lucidez. Eu comecei a me perguntar uma coisa que nunca tinha me perguntado antes. Eu estou sendo feliz aqui? Eu estou sendo respeitada? Eu estou sendo escolhida? As respostas começaram a doer, porque eu percebi que eu era conveniente, mas não prioridade. Eu era presença garantida, mas não desejo real. Eu era estabilidade, mas não paixão. Eu era companhia, mas não admiração. Eu estava ocupando um espaço, mas não sendo valorizada nele, e pela primeira vez, a ideia de continuar daquele jeito começou a me assustar mais do que a ideia de ficar sozinha. Se você está ouvindo isso e sente que algo aí dentro também está despertando, talvez essa história não seja coincidência. Porque foi nesse ponto que eu comecei a entender que escolher a mim mesma não era egoísmo, era sobrevivência. E eu ainda não sabia como, nem quando, nem de que forma, mas eu sabia que não podia continuar vivendo tentando convencer alguém do meu valor. A próxima parte da minha história começa exatamente nesse despertar. Eu comecei a perceber que o que eu chamava de amor era, na verdade, esforço unilateral. Não havia reciprocidade real, apenas uma acomodação confortável para ele e uma luta constante para mim. Eu acordava pensando no que poderia fazer para agradar, no que poderia melhorar, no que poderia ajustar. Era como se eu estivesse sempre prestando uma prova invisível, tentando alcançar uma nota que nunca vinha, e o mais doloroso era perceber que ele nunca estava estudando para me merecer. Nunca se perguntava o que precisava melhorar para me manter ao lado dele. Nunca parecia preocupado em perder o que tinha. Enquanto eu me desdobrava, ele simplesmente estava ali, ocupando um espaço que eu mantinha vivo com minhas próprias forças. Se você já sentiu que é sempre quem se esforça mais, talvez saiba exatamente como isso consome por dentro. Com o tempo, comecei a notar algo ainda mais inquietante. Eu tinha medo de parar de tentar, medo de deixar de mandar mensagem primeiro, medo de não organizar o encontro, medo de não puxar conversa, porque no fundo eu sabia que se eu parasse, o silêncio viria. E esse silêncio seria a confirmação de que ele nunca esteve verdadeiramente investido. Então eu continuava, eu me antecipava às necessidades dele. Eu suavizava conflitos antes mesmo que surgissem. Eu evitava qualquer assunto que pudesse gerar desconforto. Eu vivia com cuidado, quase pisando em ovos emocionais, como se qualquer movimento errado pudesse afastá-lo de vez. Mas o que eu não percebia é que
nessa tentativa de mantê-lo, eu estava me perdendo completamente. Houve uma noite específica em que eu me olhei no espelho depois de uma discussão silenciosa, menos daquelas que não têm gritos, mas tem distância. Eu vi uma mulher cansada, não cansada de trabalhar, não cansada fisicamente, cansada de implorar por atenção sem usar a palavra implorar, cansada de fingir que estava tudo bem quando não estava, cansada de ser forte o tempo todo para sustentar uma relação que nunca parecia firme de verdade. Eu me perguntei, pela primeira vez com sinceridade brutal, quando foi que eu comecei a achar normal ser tratada com indiferença? Quando foi que eu comecei a aceitar o mínimo como se fosse privilégio? E essa pergunta ficou ecoando dentro de mim por dias. Eu comecei a observar os padrões com mais atenção. Sempre que eu falava sobre meus sentimentos, ele mudava de assunto ou minimizava. Sempre que eu expressava necessidade, ele dizia que eu era intensa demais. Sempre que eu demonstrava insegurança, ele se afastava. Aos poucos fui entendendo que eu tinha sido treinada emocionalmente a não incomodar, a não exigir, a não precisar. Eu passei anos tentando parecer fácil de amar, quando o amor verdadeiro não exige que você seja pequena para caber. Talvez você também tenha se diminuído para não assustar alguém, talvez também tenha silenciado partes de si para não parecer exagerada. E se for o caso, talvez essa história esteja abrindo algo importante aí dentro. A ficha caiu de verdade quando percebi que eu tinha medo de perdê-lo. Mas ele nunca demonstrou medo de me perder. Essa diferença gritava, eu vivia em alerta, sempre tentando manter o vínculo vivo. Ele vivia confortável, como se minha presença fosse garantida. E era porque eu nunca dei sinais reais de que poderia ir embora. Eu sempre voltava, sempre entendia, sempre relevava, sempre dava mais uma chance. Eu era previsível na minha permanência e isso me tornou fácil de manter, mas difícil de valorizar. Quanto mais eu refletia, mais eu percebia que minha autoestima estava diretamente ligada à reação dele. Se ele estava atencioso, eu me sentia bonita. Se ele estava distante, eu me sentia insuficiente. Eu entreguei o controle da minha autovalidação nas mãos de alguém que nunca soube cuidar disso. E isso é devastador, porque quando sua autoestima depende do humor de outra pessoa, você nunca está em paz. Você vive oscilando, vivendo de picos e quedas, de esperança e frustração. Eu estava emocionalmente refém de pequenas demonstrações de interesse. Eu também comecei a lembrar de quem eu era antes dele. Eu tinha sonhos, opiniões fortes, risadas altas, espontaneidade. Aos poucos, fui percebendo que eu tinha reduzido meu brilho para não incomodar. Eu moderava meu entusiasmo. Eu filtrava minhas opiniões. Eu evitava confrontos, mesmo quando estava certa. Eu me tornei uma versão editada de mim mesma, e tudo isso para manter alguém que nunca fez o mesmo esforço para me acomodar em sua vida com prioridade real. A dor maior não era perceber que ele não me amava como eu merecia, era perceber que eu aceitei isso por tanto tempo, que eu negociei meu valor, que eu confundi insistência com maturidade, que eu chamei de paciência aquilo que era medo de ficar sozinha. E admitir isso exige coragem, porque é mais fácil culpar o outro do que assumir que você ficou mesmo quando sabia que não era suficiente. Mas essa honestidade comigo mesma foi o primeiro passo para a mudança. Eu comecei lentamente a testar o que aconteceria se eu parasse de me esforçar tanto. Eu esperei ele mandar mensagem primeiro, esperei ele propor um encontro, esperei ele demonstrar interesse espontâneo. E o resultado foi um silêncio ensurdecedor, um vazio que confirmou tudo o que eu já sabia, mas evitava encarar.
Não havia movimento quando eu não empurrava. Não havia iniciativa quando eu não provocava. A relação só existia porque eu sustentava, e essa constatação foi dolorosa, mas libertadora ao mesmo tempo. Foi nesse ponto que algo dentro de mim se reorganizou. Eu entendi que eu não precisava mais provar nada. Eu não precisava convencer ninguém do meu valor. Eu não precisava competir por atenção. Eu precisava, acima de tudo, parar de me abandonar. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Talvez esteja começando a perceber que ser suficiente nunca foi o problema. O problema foi tentar ser suficiente para alguém que nunca tentou ser digno do que você oferecia. E quando essa lucidez chega, ela muda tudo. Depois daquela constatação, eu já não conseguia mais voltar ao estado anterior. Era como se uma lente tivesse sido ajustada nos meus olhos e tudo o que antes parecia tolerável agora se mostrava insuficiente. Eu comecei a enxergar detalhes que antes eu ignorava. O tom indiferente nas respostas, o desinteresse nas minhas conquistas, a ausência de curiosidade sobre meus sonhos. Eu percebi que ele nunca me perguntava como eu realmente estava. Nunca aprofundava conversas, nunca demonstrava vontade genuína de me conhecer além do superficial. Eu estava ao lado de alguém que convivia comigo, mas não se conectava comigo. E a pior parte era perceber que eu tinha passado anos confundindo presença física com envolvimento emocional. O mais doloroso não era o que ele fazia, era o que ele não fazia. Ele não demonstrava admiração, não me incluía nos planos como prioridade, não demonstrava medo de me perder, e isso começou a pesar de uma forma que eu não conseguia mais ignorar. Eu comecei a imaginar minha vida 5 anos à frente, 10 anos à frente, ainda naquele mesmo padrão de esforço unilateral, e essa imagem me assustou mais do que qualquer possibilidade de solidão, porque pela primeira vez, ficar parecia mais ameaçador do que partir. Eu comecei a prestar atenção no que eu sentia quando estava sozinha. Não sozinha fisicamente, mas emocionalmente afastada dele, e percebi algo curioso. Eu me sentia mais leve, havia menos ansiedade, menos expectativa, menos tensão. Eu não precisava analisar cada palavra, cada gesto. Eu não precisava antecipar reações. Eu podia simplesmente existir, e isso me fez entender que o desgaste, ele não vinha da vida em si, vinha da relação. Talvez você também já tenha sentido essa diferença, aquela leveza estranha, quando a pessoa que deveria trazer paz, na verdade, traz tensão. Com o passar das semanas, eu parei de tentar explicar o que eu sentia. Não porque eu desisti de mim, mas porque eu já tinha explicado tantas vezes que percebi que não era falta de comunicação. Era a falta de interesse dele em realmente ouvir. Eu não queria mais convencer ninguém do que eu merecia. Eu comecei a guardar minha energia, a observar, a avaliar e, principalmente, a me perguntar se aquela relação estava alinhada com o que eu desejava para o resto da minha vida. Eu comecei a me reconectar com pequenas coisas que eu tinha deixado de lado. Voltei a ler com mais frequência. Voltei a encontrar amigas que eu tinha afastado. Voltei a cuidar de mim sem a intenção de impressionar alguém. E cada pequeno gesto desses era um lembrete de que eu existia além daquela relação. Eu não era apenas alguém tentando ser suficiente. Eu era uma mulher com identidade própria, desejos próprios, sonhos próprios, e quanto mais eu me reconectava comigo, mais eu percebia o quanto eu tinha me perdido tentando manter algo que não era recíproco. Houve um momento em que eu me perguntei com sinceridade brutal: se ele fosse exatamente como é hoje pelos próximos 10 anos, eu seria feliz? E a resposta veio rápida demais: não. Eu não seria. Eu sobreviveria. Eu funcionaria. Eu continuaria tentando,
mas feliz não. E admitir isso foi como abrir uma porta que eu mantinha trancada há muito tempo, porque a partir do momento em que você reconhece que não é feliz, fica impossível continuar fingindo que está tudo bem. Eu também precisei enfrentar um medo antigo, o medo de ficar sozinha, o medo de não encontrar alguém melhor, o medo de ter investido tempo demais para simplesmente sair, mas aos poucos eu comecei a perceber que o verdadeiro medo deveria ser o de continuar em um lugar onde eu não era valorizada, porque o tempo já investido não justificava continuar desperdiçando o futuro. E essa consciência me deu uma força silenciosa. Eu comecei a mudar pequenas atitudes, não como teste, mas como alinhamento interno. Eu parei de responder imediatamente. Parei de reorganizar minha agenda para encaixá-lo. Parei de priorizar necessidades dele acima das minhas. E, curiosamente, nada mudou da parte dele. Nenhuma iniciativa extra, nenhum esforço adicional, apenas uma adaptação confortável à minha nova postura. Isso confirmou o que eu já sabia. Eu não era prioridade, eu era conveniência. Foi nesse ponto que a ideia de ir embora deixou de ser assustadora e passou a ser necessária. Não era mais sobre provar algo. Era sobre preservar minha dignidade emocional. Eu entendi que eu não precisava de alguém perfeito. Eu precisava de alguém disposto a investir, a demonstrar, a construir junto. E quando eu aceitei que ele não era essa pessoa, algo dentro de mim se acalmou, porque a dúvida finalmente tinha sido substituída por clareza. Talvez você esteja ouvindo essa parte da história e reconhecendo que também chegou nesse ponto. O ponto em que a lucidez dói, mas liberta. O ponto em que você percebe que continuar tentando já não é amor, é insistência vazia. Se essa reflexão está ecoando aí dentro, talvez seja o começo do seu próprio despertar, porque foi exatamente nesse lugar que eu comecei a entender que escolher a mim mesma não era perder alguém, era finalmente me encontrar. A decisão de ir embora não veio como um grito, veio como um silêncio muito claro. Não houve uma briga explosiva, não houve uma traição escancarada, não houve um evento dramático que justificasse para o mundo a minha saída. Houve apenas uma verdade que eu já não conseguia ignorar. Eu estava vivendo menos do que merecia. E quando essa verdade se instala dentro da gente, ela não sai mais. Eu passei dias pensando, revisitando memórias, tentando encontrar alguma prova de que eu estava exagerando. Mas quanto mais eu revisitava, mais eu confirmava o padrão. Eu sempre fui a que tentou. Ele sempre foi o que aceitou. Eu me peguei refletindo sobre o que eu diria se uma amiga estivesse vivendo exatamente o que eu vivi. Eu diria para ela sair. Eu diria que ela merece mais. Eu diria que amor não deve ser uma disputa constante por atenção. E foi nesse exercício que eu percebi algo doloroso. Eu ofereci às outras mulheres a empatia que eu nunca ofereci a mim mesma. Eu aconselhava força, mas praticava resistência vazia. Eu falava sobre autoestima, mas vivia negociando a minha. Nos dias que antecederam a decisão final, eu senti medo. Um medo real, físico, quase infantil, medo de mudar, medo do desconhecido, medo de acordar no dia seguinte e me arrepender. Mas junto com o medo, havia uma sensação inesperada de tranquilidade. Era como se pela primeira vez eu estivesse sendo honesta comigo. Eu não estava reagindo por impulso, eu estava escolhendo com consciência. Eu conversei com ele, não em tom de acusação, não em desespero. Eu falei com calma, com clareza, com maturidade. Eu disse que estava cansada de tentar sozinha, que eu precisava de reciprocidade.
que eu precisava me sentir escolhida. E, enquanto eu falava, eu percebia que ele ouvia, mas não se movia. Não houve surpresa genuína, não houve esforço urgente, não houve aquela reação de quem teme perder algo valioso. Houve apenas uma postura defensiva e distante. E ali qualquer dúvida que restava morreu. Eu não saí gritando, eu saí consciente. Eu não bati portas, eu fechei ciclos. Eu não fui embora com ódio. Eu fui embora com dignidade. E isso fez toda a diferença. Porque, pela primeira vez, minha decisão não nasceu da carência. Nasceu da lucidez. Eu não estava indo em busca de alguém melhor. Eu estava indo em busca de mim. Os primeiros dias depois da decisão foram estranhos. Havia silêncio, havia ausência, havia espaço, mas esse espaço não era vazio. Era respiro. Eu percebi que minha ansiedade diminuiu, que eu não precisava mais analisar mensagens, que eu não precisava mais esperar a validação. Eu estava finalmente emocionalmente responsável por mim mesma, e isso era assustador e libertador ao mesmo tempo. Eu precisei enfrentar a solidão, não a solidão de estar sozinha, mas a solidão de perceber que eu tinha permanecido tanto tempo por medo. Eu precisei perdoar a mulher que eu fui, a mulher que aceitou menos, a mulher que implorou por mais, a mulher que confundiu insistência com amor, e quando eu consegui olhar para mim com compaixão, algo começou a cicatrizar. Com o tempo, eu comecei a notar mudanças sutis. Eu voltei a rir com mais facilidade, voltei a falar com segurança, voltei a fazer planos sem considerar a aprovação de alguém. Eu estava reconstruindo minha identidade, fora da sombra de alguém que nunca tentou me merecer. E isso me trouxe uma sensação de poder silencioso. Não era arrogância, era alinhamento. Eu entendi que escolher a mim mesma não foi um ato egoísta, foi um ato de respeito. Eu parei de pedir para ser amada e comecei a exigir reciprocidade. Eu parei de tentar ser suficiente e comecei a reconhecer que já era. E talvez essa seja a parte mais difícil para muitas mulheres, aceitar que você não precisa provar valor para quem não sabe reconhecer. Se você está ouvindo essa parte da história e sente que algo dentro também está se reorganizando, talvez seja porque chegou a hora de fazer a mesma pergunta que eu fiz. Se nada mudar, você será feliz daqui a alguns anos? Às vezes a resposta dói, mas é essa dor que acorda. Foi essa dor que me fez escolher a mim mesma. E foi ali, naquele momento silencioso, que minha história começou a mudar de verdade.